Olá, essa é a apresentação do meu trabalho para a Faculdade Uninter do curso de Licenciatura em Física, Módulo A, Fase 2 do ano de 2021. Então, o trabalho é sobre a nossa situação financeira do nosso município e sobre consumo de energia e a segunda lei de Ohm. Bom, nosso município do Rio de Janeiro, eu pude obter através do portal de transparência os últimos 5 anos que foram colocados, que foram disponibilizados os dados financeiros do nosso município. Onde a gente pode observar 2019, tendo as colunas em vermelho são as despesas e verde a arrecadação. 2019 com uma despesa muito alta, apesar de ter também subido a arrecadação. Infelizmente, em 2020 não havia disponível os dados financeiros nesse portal. Para as arrecadações, todas foram na casa dos trilhões e sempre em torno de 25, 28, 27 trilhões. Já as despesas que superaram a casa dos 30 trilhões foi em 2019, foi uma despesa muito alta, apesar de ter sido a maior arrecadação do período avaliado. Como podemos ver sobre 2019, as maiores receitas recebidas pelo município foram valores de impostos e valores transferidos para a prefeitura para atender a demanda e a necessidade do município. E as maiores despesas são relacionadas aos serviços prestados, na verdade, e mais o quadro de pessoal. Das maiores arrecadações, ISS, na casa dos 6 trilhões. Contribuições previdenciárias arrecadadas são aquelas descontadas dos funcionários e também aí acho que também dos inativos, dos pensionistas, na casa dos 5 trilhões. A terceira maior arrecadação, IPTU, mais um imposto, 3 trilhões. A quarta maior arrecadação, educação, recursos obtidos para atender a população em termos de educação, 3 trilhões. E a quinta maior arrecadação, ICMS, mais um imposto na casa também dos trilhões. Já as despesas, as maiores despesas foram em educação, que engloba todas as despesas, inclusive de quadro de funcionários, equipe, escola, manutenção, tudo, na casa dos 7 trilhões. A segunda maior despesa, previdência, para 6 trilhões, na casa dos 6 trilhões, para atender aí os aposentados. Terceira maior despesa na área de saúde, né? não só das instalações, mas também da equipe, na casa dos 5 trilhões. Quarta maior despesa, conservação e manutenção da cidade, aí já cai um pouco para a casa dos 3 trilhões. E quinta maior despesa, gestão administrativa dos funcionários da prefeitura, prédios, enfim, na casa dos 2 trilhões, quase 3 trilhões aí. E aí, falando da segunda lei de Ohm, essa lei, né, que foi desenvolvida por George Simon Ohm, né, assim que escreve, onde leva o nome dele, e ela relaciona a resistência elétrica. Ela tem a ver com eletricidade, tem a ver com consumo, enfim, vamos dar uma olhada. Para poder calcular tudo isso, eu precisei utilizar material disponível, a faculdade entrega para a gente um laboratório portátil, e aí nesse laboratório há uma tábua com os fios, e são vários tipos de fios e formatos. Então nós temos a tábua onde nós prendemos os componentes, medimos e avaliamos. Para medir eu também precisei um multímetro e também de uma régua. Bom, falando da régua, ela tem uma unidade de medida ali embaixo que serviu de régua. E aí, como foi feito? A lei de Ohm ela é baseada nessa fórmula, onde diz que a resistência é igual a resistividade vezes multiplicado pelo comprimento do fio dividido pela área, né? Então, com isso, a gente pode dizer que quanto mais comprido for um fio, maior é a resistência elétrica dele. Mas, em compensação, quanto mais grosso é o fio, menor é a resistência, né? Então, quando eu falo que esse fio ele é
é porque ele é grosso, eu estou aqui falando da divisão, onde tem o A, né? E quando eu falo em comprimento, é onde eu tenho o L. Mas para tudo isso, como eu pude medir essa resistência? Através do multímetro. E para poder obter o comprimento, como eu disse antes, eu utilizei uma régua, né? A própria mesa também tinha aquela unidade de medida ali de baixo. A área do fio, também utilizei a régua. E como a gente sabe essa área? Geralmente pela bitola do fio, né? Ali eu tive fios cilíndricos e fios chapados, né? Num formato de chapa mesmo e comprido. E a resistividade é uma grandeza onde você pesquisa, eu pesquisei na internet e obtive essa tabela de grandeza para poder chegar a uma fórmula e te dizer qual foi o melhor material. Bom, com isso, eu posso te dizer que cada material que nós recebemos aqui no nosso kit possui composição e resistividades diferentes, eles não foram iguais. O mais adequado para uma instalação elétrica de casa foi o cobre. Né? Por quê? Devido à menor resistividade elétrica daquele material. Além do material de cobre, nós falamos também do fio. Então, parece redundante, mas existe fios no formato de chapa, e aí o fio cilíndrico foi o que apresentou melhor fluidez, né? Então você gasta menos energia se tivesse um fio com outro material, com outro tipo de formato. Isso é bacana observar, porque hoje em dia, quando a gente compra o material, tem que ter esse cuidado aí com se o fio é de cobre, se não é. Enfim, assim eu encerro o meu trabalho. Espero que você tenha assimilado, tenha sido útil para você, e não deixa de comentar, tá bom? Muito obrigado e tenha um excelente dia.